Esse início de semana, início do último mês desse ano, aqui para conversarmos com vocês um pouquinho sobre algumas reflexões sobre o sentido da vida. Essa questão do sentido da vida, ela vem sendo debatida pelos filósofos desde largo período. Na Grécia Antiga, muito se perguntava, muito se reunia nas praças públicas para compreenderem o porquê nós estamos aqui. Essa é uma dúvida que naqueles momentos, muitas vezes, de dificuldades, levam alguns irmãos queridos em desespero a optarem por, não encontrando um sentido para a sua vida, a extinguirem, acreditando que não haverá nada depois. Nesse mês de dezembro, quando estamos nos encaminhando para o final do ano, momento de Natal, muitas pessoas nesses momentos alcançam uma melancolia, uma tristeza. Ao nos encaminharmos para o desfecho de um ano, que também, para alguns irmãos, traz essa melancolia, aprofundamento de quadros depressivos, nós começamos a nos questionar quais os objetivos da caminhada. Porque muitas vezes nós ficamos naquela situação de amanhã eu vou começar, na semana que vem, na segunda-feira. O regime da segunda-feira eu conheço há muito tempo, o amanhã nunca chega. Mas na virada de ano, no Natal, são momentos em que nós nos colocamos a fazermos projetos. E ao chegarmos no final do ano, esses projetos, lá no dia 31 de dezembro, mais especificamente, eles começam a passar vivamente em revista nas nossas mentes. E daí aqueles projetos que não foram alcançados, quiçá por dificuldades da nossa caminhada, quiçá por momentos de ausência de esforço nosso, eles nos são cobrados. Queríamos ter atingido essa situação, aquela outra, relacionamento familiar com os filhos, algo focando o nosso trabalho, a nossa condição social, e daí nós nos damos conta que o sentido da vida, nesses momentos, ele, como diz Joana de Ângeles, ele se torna, de uma certa forma, um tanto quanto primitivo. E ela nos coloca assim na obra Vida, Desafios e Soluções. O ser humano estabeleceu como necessidades próprias da sua vida aquelas que dizem respeito aos fenômenos fisiológicos, com toda a sua gama de imposições. E daí ela, para deixar bem claro, não ficar dúvida, ela vai falar alimentação, habitação, agasalho, segurança, reprodução, bem-estar, posição social. E geralmente nós analisamos de uma forma um tanto quanto materialista a vida tão somente nesses aspectos. Por ano de 2019 eu quero trocar de carro. Eu quero fazer uma ampliação na minha casa. Eu quero... E a gente fica muito focado nas questões materiais. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que poderemos denominar essas necessidades como imediatas ou inferiores, sob os pontos de vista psicológico e ético-estético. Até porque elas também são transitórias. Mas quem vem nos dizer que elas são transitórias? Os amigos espirituais. Quando a doutrina espírita, ela nos traça como um dos seus pontos principais, uma das suas bases, a comunicabilidade dos espíritos, que não é patrimônio da doutrina espírita, porque eles já se comunicavam. Já se comunicavam na época pré-mosaica, na época de Moisés, antes do Cristo, com o Cristo, os gregos com as pitonisas,
a Idade Média com aquelas que foram taxadas de bruxas e bruxos, que por incrível que pareça, o bruxo era todo aquele que jogado do penhasco ou queimado na fogueira não sobrevivia. Se alguém conseguisse sobreviver à fogueira ou da queda do penhasco, esse era um cidadão normal, protegido por Deus, não vinha a ser bruxo. Exatamente o contrário, porque o ser normal, obviamente, iria morrer naquela situação, materialmente falando. Após isso, antes da metade do século XIX, tivemos manifestações da comunicabilidade dos espíritos, alcançando o fenômeno chamado de mesas girantes, que levou Kardec, após, basicamente, diversos convites em que ele refutava por achar que aquilo ali assim era uma brincadeira de salão, a pesquisar mais a fundo essa comunicabilidade dos espíritos, alcançando algo lógico. E esses espíritos, na sua comunicação, entre outras coisas, eles nos dizem que nós somos espíritos imortais, motivo pelo qual eles se comunicavam conosco. Porque se nós perecêssemos com o corpo, nós não teríamos essa possibilidade de comunicação. Então eles vão nos dizer que somos seres sobreviventes à morte do corpo. E aí começa a existir uma mudança de pensamento em relação ao sentido da vida. Porque eu não posso mais guardar o sentido da vida tão somente na esfera nascer, morrer 70, 80, 90 anos depois, alguns antes, em virtude de acidentes, mas tudo geralmente dentro de uma programação superior. Então, quando nós traçamos objetivos envolvendo a matéria, nós não estamos analisando a vida no seu mais amplo aspecto. Doutora Marlene Nobre, já desencarnada, ela falava que a vida é um contínuo, de criados simples e ignorantes até seres superiores, seres perfeitos. E que nesse meio caminho nós iríamos estar, ora, vivenciando o plano espiritual, e ora encarnados nos momentos de desdobramento no plano espiritual. Alguns guardam a consciência desse contato, muitos outros não. Mas nós sobreviveremos à morte do corpo, que é inevitável. Se alguém não falou para vocês, todos nós em algum momento vamos ter que deixar o nosso corpo físico. Isso é uma lei de destruição que Kardec aborda ali assim. Haverá uma transformação, mas nós somos muito mais do que o corpo. Essa camisa que uso, em algum momento, ela vai ter que passar pela transformação, mas eu não sou a camisa. Assim é a nossa relação com o corpo físico. E daí Allan Kardec, lá na obra O que é o Espiritismo, que ele até recomenda, após o lançamento desse opúsculo, que ela fosse lida inauguralmente em relação ao Livro dos Espíritos, pelos diálogos e pelas constatações mais claras que ali existe, ele vai dizer: as almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou seus sofrimentos. Nós podemos compreender que esses espíritos, ao se manifestarem, também têm alegrias, mas alguns guardam sofrimentos. Segundo o modo por que empregar o tempo da vida terrena. E daí nós temos que rever o que traçamos como sentido, objetivo ou finalidade da nossa vida terrena. Porque isso pode nos causar felicidades ou sofrimentos, conforme o conhecimento que nós tenhamos. E daí ele vai falar, nisso temos a prova das penas e recompensas futuras. E uma obra que muito bem esclarece isso, ficando nas obras de Kardec, é o livro Céu e Inferno, que na sua segunda parte vai ter a narrativa dos diálogos travados por Kardec com espíritos felizes e com aqueles espíritos que estão em estado de sofrimento, conforme a vida material, ou seja, os objetivos que eles haviam traçado para a vida tão somente na matéria.
E observa-se ali que quanto mais apegado à vida material, não que ela não seja importante, mas quando o apego é excessivo, como aquele avaro que se diz apenas um ser econômico, e todos à sua volta sabem que ele é muito mais do que isso, ultrapassa as questões normais da nossa vida e nos deixa apegados por demais à matéria. No livro Instruções Psicofônicas, também psicografado por Kardec, numa sequência de finais de encontro no grupo Meimei, um espírito que era por demais apegado à matéria e tinha nisso os seus maiores objetivos de vida, ele narra que ao desencarnar, tudo que ele tocava virava ouro. Mas ele não se percebia desencarnado, porque ele não tinha esse conhecimento. E daí, como ele não se via desencarnado, ele tinha frio. E ele queria um cobertor. Ele alcançava uma coberta e quando tocava naquela coberta, ela virava ouro. E o ouro é gelado, não lhe aquecia. Ele sentia sede e quando ele achava uma fonte na cidade, ele ia colocar os lábios para beber aquela água se tornava num líquido dourado. E ele permanecia com a sua sede. Após o esclarecimento, percebendo-se um espírito imortal já vivendo na fase espiritual, ele teve a oportunidade de apaziguar as suas dores físicas, que eram criadas por ele próprio, pelo apego à matéria. Então, aquilo que por demais nos deixa presos, enraizados aqui na vida material, pode nos proporcionar as dores. E Kardec vai nos falar isso narrando na obra O Céu e o Inferno. Mas na obra O Céu e o Inferno vai nos trazer também aqueles espíritos ditosos. Todos aqueles irmãos que em algum momento, não tentando antecipar a palestra, traçaram objetivos que suplantavam a vida do corpo físico, que iam mais além. Mas eles eram espíritas? Não, nem todos. Mas, de uma forma geral, eles eram cristãos. E isso fazia a diferença, o se colocar à disposição do seu semelhante. Os espíritos também nos trazem, nessas comunicações, que ainda vivemos num planeta de provas e expiações, que somos espíritos em vias de melhoramento. E esse melhoramento ele se dá ao nos mergulharmos na carne, ao observarmos os nossos pais, aceitarmos o retorno à matéria e aqui enfrentarmos essas questões de provas e expiações. Todos nós conhecemos irmãos que passam por expiações através de doenças físicas, de condições de malformação de nascença. Alguns outros passam pelas provações da vida. Quem de nós não passa por provações? Quem de nós pode dizer que a nossa vida é repleta de dias felizes? Não, nós temos dias felizes, mas nós temos dias em que nós vamos batalhar nessas nossas condições de espíritos encarnados contra o apego às questões materiais. Mas os espíritos superiores nos dizem também que isso é possível e que às vezes basta uma pequena vontade. Eles ainda colocam dessa forma. É pequena, nem muita. Mas nós gostamos, muitas vezes, de estarmos na nossa zona de conforto. E temos que nos mexer para mudar isso. Ninguém se encontraria, isso é Joana de Ângeles nos falando, e nessa linha Kardec também nos escreve, antes de Joana, também André Luiz nos narra antes de Joana, mas Joana nos escreve de uma forma bem clara e objetiva. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. O ser é um produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação.
vós sois deuses, já dizia o Cristo. Aonde está escrita a lei de Deus? Dentro de cada um de nós. Então, tudo aquilo que é necessário para observarmos um verdadeiro sentido da vida já está conosco. Basta trabalharmos para colocar para fora. Muitas vezes, aquela pedra bruta, ela não tem a beleza da pedra lapidada. Geralmente não tem. Porque ela precisa passar justamente pelo processo de lapidação, que vai trazer aquela beleza que já estava lá dentro. Essa beleza, essa bondade já está dentro de nós. E segue, etapa a etapa, não é de uma vez só. Passo a passo são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade. Quando nós vamos vivenciando atividades amorosas, atividades em favor do nosso crescimento, isso se torna um hábito. Trabalhamos muito em domar as nossas más tendências e esquecemos que nós já somos espíritos com um certo grau de evolução, que nós já temos virtudes e algumas sementes de virtudes que, se nós bem a cultivarmos, poderiam ampliar e levar de arrastamento aquelas más tendências que ainda guardamos dentro de nós. Mas focamos só nas nossas dificuldades. E essas dificuldades muitas vezes levam aqueles irmãos que estão em situação de desespero a abdicarem da própria vida, sem perceber que a vida da matéria é apenas uma fração e que haverá a continuação da história. Mas isso é assunto para outra palestra. Que resulta do somatório das vivências das multifárias reencarnações. Ou seja, essas etapas a etapas que nós estamos adquirindo aqui assim, foram a soma dos diversos objetivos de vida que nós já traçamos nos momentos anteriores. E hoje estamos aqui sendo a soma disso. Nós estamos no melhor conhecimento que nós temos capacidade para enfrentar as situações que nos apresentam na vida. Por quê? Porque nós estamos aqui, como ninguém se encontra a passeio, para progredirmos. Mas nos objetivos da vida que, de uma certa forma, a pessoa pegada à matéria traça, ela coloca como progresso material. E ela observa só naquilo que ela pode ter e esquece aquilo que ela é, espírito imortal. E o progresso dos espíritos, ele se dá basicamente na questão intelectual e principalmente na questão moral, aquelas famosas duas asas. Quando uma asa está muito alta, geralmente a gente não consegue voar muito bem. Então, para o voo equilibrado, a intelectualidade e a moralidade devem estar, de uma certa forma, equilibradas. Então, todos aqui temos como um dos objetivos, ao estarmos encarnados, mergulhados na carne, evoluirmos. Evoluirmos moralmente. E tenhamos a certeza de que nós vamos sair daqui, ao deixarmos essa existência física para trás, melhores. Porque nós não retrogradamos, os espíritos já falaram. Estacionados, até sim, mas piores do que chegamos, não tem essa possibilidade. A vida do espírito, e daí Kardec faz esse comentário na questão 191A, no Livro dos Espíritos, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. E ele faz esse comentário com base nas mais diversas respostas que os amigos espirituais lhes encaminharam. Porque Kardec, quando ficava com uma dúvida, ele encaminhava perguntas a médiuns e centros espíritas, na época, de diversos locais, para ver se as respostas elas eram condizentes, se tinha uma uniformidade.
E com base nessa pesquisa que está tão bem demonstrada na Revista Espírita, nós chegamos à oportunidade de analisarmos como o trabalho metodológico e metódico de Kardec se deu. Então, a hora que ele fala que nós estamos aqui para progredir, é porque essa é a realidade do espírito. Mas nós, voltando à questão do objetivo da vida, nos esquecemos que somos mais. Como ao analisarmos as questões materiais, há muitas vezes os prazeres na matéria, acabamos extrapolando nessa ou naquela forma, por não nos darmos conta de que somos um espírito e que talvez nem tudo aquilo que a matéria pede nos é bom. Que muitas vezes nós estamos dando além da capacidade, satisfazendo algo muito mais vinculado aos prazeres da carne do que às necessidades do espírito imortal. E daí nós temos também na questão 306, em relação a isso, que ao nos prepararmos para encarnar, nós temos, ali assim, Kardec perguntando se entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, e eles vão dizer que sim. Só que naqueles momentos em que estamos na carne, nós acabamos, de certa forma, nos esquecendo os verdadeiros objetivos e nos confundimos os prazeres com a felicidade. Será que o uso de drogas ilícitas, vamos ficar aqui assim, isso dá felicidade ou dá prazer? Dá um pico de prazer. E a consequência do uso é que mais à frente esse pico de prazer só vai ser alcançado com o aumento do uso, em uma quantidade maior. Isso não é felicidade. Mas, naquele momento, esse pico de prazer se confunde com felicidade. E eu, apegado à matéria, acho que aquilo é um momento feliz. Nós vemos hoje, com esse roupante da tecnologia, que a cada um ano e pouco, ultrapassa as barreiras, pessoas que sentem a necessidade de trocar o seu tablet, notebook, smartphone, de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Quando lançou um modelo novo, ela já troca e às vezes nem faz uso de toda a capacidade. Mas no momento em que ela retira da loja, já começa a diminuir aquela felicidade, porque não era felicidade, era prazer. Já não é mais novo, já não está mais na loja, daqui a pouco eu já estou frustrado, e daí eu vejo a fatura do cartão de crédito. E a conta está lá. E o telefone antigo que me servia para todas as atividades está parado ali ao lado. Então nós vivemos muito no nosso dia esquecendo quem nós realmente somos. E daí nós vamos buscar o sentido da vida de uma forma equivocada. E Kardec, no item 872, que é mais um resumo teórico do móvel das ações do homem, do que uma pergunta propriamente dita, ele vai fazer essa colocação. Que a nossa vida corpórea, ela seria nos dada o objetivo para expungir as nossas imperfeições. Porque quem de nós aqui é perfeito? Eu tenho certeza absoluta que não sou. E analisando as situações da vida que vivo, eu posso dizer mais ou menos o que fui na existência passada, sem precisar fazer nenhuma regressão. É uma consequência lógica de uma análise racional. Então nós estamos aqui para expungir essas nossas imperfeições que todos nós temos. Isso é uma coisa boa. Porque todos nós havemos de chegar a espíritos puros, alcançarmos espaços como hoje vivem os nossos anjos de guarda. Basta apenas a nossa própria vontade, a nossa pressa em querermos nos melhorar. Claro, alguns, escutamos muitas vezes, dizem assim, mas já que eu sou um espírito imortal, vou deixar para a próxima.
Ok, deixe para a próxima. Mas onde será que vai ser a próxima? Será que teremos todas as condições que hoje nos são alcançadas e que muitas vezes, ao invés de sermos gratos, nós as maldizemos? Já paramos para pensar nisso? Esses dias mesmo, escutando uma exposição, existe uma pesquisa da felicidade que ela fala, para anotarmos todo dia alguns motivos pelos quais somos gratos. E com certeza, passado um determinado momento, nós veremos que temos muito mais motivos para agradecer do que para nos queixarmos. E não é uma pesquisa espírita, é uma base científica. E ao nos apegarmos aos objetivos materiais da vida, que não é a nossa verdadeira vida, apenas uma fração, como dito, não que não seja importante, mas não é o mais importante, nós esquecemos muitas vezes de trabalharmos essas imperfeições que precisamente nos tornam mais fracos. E nós continuamos nos comprazendo nas nossas imperfeições. E essas imperfeições que nos tornam mais fracos, elas vão proporcionar o quê? E daí eu entro numa área que eu gosto muito de estudar. Elas vão nos proporcionar a acessibilidade daqueles espíritos que têm apego à matéria. E eles vão conseguir a sintonia vibratória conosco naquilo que são os nossos objetivos. Se nós estivermos fazendo o bem, qual é que é o espírito que vem se aproximar de nós? Mas e se a gente está lá no bar bebendo? Qual é que é o espírito que precisa disso? Espíritos superiores precisam de consumo de alcoólicos, por exemplo? Não. Qual é que são os espíritos que lá estão? Dando apenas um exemplo, poderíamos citar N exemplos. Então, essas nossas fraquezas, ao não domarmos as nossas más tendências, a não enfrentarmos aquelas imperfeições que nós conhecemos, elas proporcionam esse assédio dos espíritos que guardam essa sintonia para conosco. E o contrário se dá no aspecto da nossa depuração. Quanto mais nós investirmos nos objetivos da vida que nos proporcionam sermos seres melhores, mais vamos nos aproximar daqueles espíritos superiores. E com isso, a sintonia vibratória, ela rompe. Aquele espírito que guarda dificuldade para comigo, ele pode estar até rondando, mas se eu não baixar a minha sintonia vibratória, ele não tem acesso. Sabemos que é difícil mantermos num padrão elevado de pensamentos o tempo todo, mas a hora que nós baixamos, podemos nos socorrer da prece para guardarmos a melhora, pedirmos o apoio dos amigos espirituais a nos auxiliarem. Na obra Missionários da Luz, André Luiz também nos traz a seguinte colocação: todo plano traçado, não é um ou outro, é todo, tá? Na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Vejam só, por pior que eu ache que é a minha situação hoje, amigos espirituais estão aqui me proporcionando força, fé, coragem para enfrentar as dificuldades. Muitas vezes nós não nos damos conta porque nós focamos demais no problema e não na maneira de solucionarmos o problema. Quantas e quantas vezes nós vamos de repouso com uma dificuldade evidente, grave, a ser resolvida em 1, 2 dias, e ao nos recolhermos através de leituras edificantes, de prece, no outro dia nós acordamos com ideias passíveis de nos auxiliar.
Mas e se eu for ao repouso, maldizendo a vida, maldizendo o problema, será que eu permito que esses amigos espirituais me auxiliem naquela situação? Na obra espírita, nós vemos também, na questão dos objetivos da vida, quantas e quantas pessoas abreviaram a sua estada na carne e a solução dos seus problemas chegaria em menos de 48 horas. E no plano espiritual eles acabaram descobrindo isso, que era só mais um pouquinho que faltava. E a perseverança vacilou. Faz parte. Nós somos espíritos que ainda temos as nossas dificuldades. Fraquejamos? Todos nós fraquejamos. Mas nós podemos, nesses momentos, buscar o amparo dos amigos espirituais através da nossa prece, da nossa sintonia, do bom pensamento, da leitura edificante. Todos nós temos essa condição. Joana de Ângeles fala muito sobre o sentido e objetivo da vida nas suas obras. Ela vai dizer o seguinte, está lá no Vazio Existencial, quando ela fala da autoconsciência. O objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, algo que ela já falou de novo. Aquele Deus interno que continua dentro de nós. Mas que ele não vai sair se nós não fizermos o nosso esforço. Chico Xavier falava algo no seguinte sentido, que se nós permanecemos fazendo as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Einstein já falava isso de uma forma diferente. Ele dizia assim, só um louco pretende ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então depende de nós. Esse processo não é automático, já diz Joana. Depende das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transatas. Nós já conseguimos isso em momentos anteriores. E nós temos que continuar nessa batalha para suplantar as nossas dificuldades. Segue, amiga. Não será, certamente, uma incursão no reino da fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Por quê? Porque não basta nós entrarmos no templo religioso, qual seja ele, e acreditarmos que esse é o único fato necessário para que a mudança aconteça. Esse é o primeiro passo. Porque eu posso entrar em qualquer organização religiosa, considerando as cristãs, mas se eu não deixar o cristianismo entrar dentro de mim, será que eu vou alcançar alguma mudança? Não. Antes é uma realização em que nos libertaremos das injunções kármicas, porque nós já andamos, e andamos muitas vezes aqui nesse plano. Não é a nossa primeira estada na matéria. Infelizes adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida. Vejam só que coisa linda. Voos para os inefáveis cimos da vida. Será que ela falaria isso se não fosse possível? Um espírito como Joana de Ângeles? Os espíritos superiores, como o núcleo do espírito de verdade, nos falariam que é possível alcançarmos e superarmos as nossas más tendências, bastando muitas vezes um pequeno esforço de nossa parte? Acredito que não. Vamos adiante. Conscientes de nossa responsabilidade, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. E em outra obra ela vai falar das lutas. Só que muitas vezes nós, seres humanos, principalmente em existências anteriores, nós acreditamos que as lutas eram lutas de sangue, de carne, de espada, quando na realidade são as lutas internas.
porque nós temos que domar as nossas tendências. E isso demanda esforço, isso demanda essa luta daquele Deus interno, com D minúsculo, que está dentro de mim, com aquilo que eu ainda guardo das existências anteriores, os meus apegos à matéria e, às vezes, objetivos equivocados de vida, que não dão conta do que nós realmente somos. Por isso que temos que analisar o fato de quem nós realmente somos. Nós somos espíritos imortais, passando por mais uma jornada terrena. E nós não somos seres terrenos que temos um espírito. Não, nós somos um espírito que tem um corpo. E daí nós começamos a buscar as mudanças internas nos verdadeiros objetivos. Aqueles que guardam dúvidas que a cegonha errou. Kardec, André Luiz, Joana, eles falam que aquele querido menino que, pelo afeto do coração, saiu de uma casa e foi parar em outra, ele está no lugar certo. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Esse é o nosso programa. Mas eu olho para o lado da minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Todo mundo está certinho ali. E eu sou certinho na vida deles. Estamos unidos para o progresso como espíritos imortais. É que muitas vezes nós analisamos só do viés material, daquela existência do nascimento ao túmulo. E daí pode parecer estranho a algumas famílias. Mas na concepção do que realmente é a vida, nós vamos ver que, realmente, sem aquelas pessoas, nós não evoluiríamos tudo aquilo que nos é possível evoluir. Esse pequeno rapaz aqui, o Campbell, hoje ele está com 12, 13 anos de idade. Mas quando ele tinha seus 9 anos, ele teve a ideia e convidou a sua mãe a darem presentes para as crianças que estavam no hospital, vítimas de câncer, no departamento oncológico. E a sua mãe falou assim: Campbell, não tem como. Nós aqui em casa eram 7 filhos, 7, 8 filhos, não lembro mais exatamente a quantidade. E daí ela falou: então tá, mãe, você não tem condição financeira da gente ajudar as pessoas que precisam, eu vou fazer. E a mãe dele mesmo narra que acreditava que ele iria, então, fazer alguns desenhos. E ele foi lá, pegou a máquina de costura e começou a fazer esses bichinhos de pelúcia. E ele fala que as primeiras demoravam um dia para fazer. E ele pegou esses bichinhos que ele fez e foi ao hospital e deu para aquelas crianças, que muitas vezes estavam lá sem chão, sabendo que era uma questão de tempo, talvez o desencarne. Não que sejam injustiçados, a análise não é essa, mas alguém olhando por elas. E lá pelas tantas, ele criou um projeto de fazer um bichinho de pelúcia por dia. E além de auxiliar as crianças, ele alcançou para aquelas pessoas que estavam no hospital mais velhas. As pessoas se diziam que se sentiam abraçadas por aquele bichinho, porque, vamos lá, 10 anos com aquele bichinho feito à mão para amenizar as dores. E a pergunta: será que Campbell, ele percebeu um objetivo da vida? Amenizar as dores dos outros? E nessa reflexão nós pensamos nos objetivos da vida, abreviando a história do Campbell. Poderíamos falar a noite toda sobre esse querido amigo. Seu pai teve 2 vezes câncer. Nas duas vezes ele se curou. A segunda vez ele ganhou um bichinho e o exame depois do bichinho deu negativo para neoplasia. Ele acredita que foi o bichinho.
mas nós não temos como comprovar cientificamente. Mas os nossos objetivos de vida, será que cumprirmos a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza poderia ser um dos objetivos da nossa vida? Ou quem sabe pararmos para interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos? Será que nós violamos a lei de justiça, amor e caridade? Será que os nossos atos são contrários à lei de Deus, ao Evangelho de Jesus? Na dúvida, nós temos o bom samaritano. Será que nós não praticamos o mal através de atos ou pensamentos? Será que hoje nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance? Desprezamos alguma oportunidade de ser útil? Ou ainda, será que alguém tem alguma queixa de nós nesse dia? Aquela resposta que nós podemos ter dado de uma forma ríspida para a pessoa que não sabia das nossas dificuldades, não sabia das nossas dores, e nós acreditamos que ela tinha o dever de saber das nossas dores e dificuldades, que não era para ela direcionar pergunta alguma para nós. Será que nós fizemos aos outros tudo o que desejaríamos que nos fosse feito nesse dia? Daí, quando nós fazemos a análise desse objetivo da vida, partindo para o último mês do ano, para as nossas projeções de ano seguinte, nós pensamos para conosco. O objetivo da vida não seria alcançarmos o verdadeiro homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Não seria um norte para a nossa caminhada, que é aquele que cumpre toda a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza? Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele faz aquele convite de buscarmos, para alcançar o homem de bem, nos conhecermos. Porque se nós não passarmos o nosso dia em revista com o conhecimento que nós já guardamos hoje, nós não teremos como analisar essas questões. Nós temos que ter a capacidade de enfrentarmos essas questões e conseguirmos respondê-las. Porque daí nós vamos ver o quanto nós estamos nos aproximando do verdadeiro objetivo da vida. O objetivo da vida de cada um de nós, que somos espíritos imortais. O homem de bem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem aguardar retribuição. Vê irmãos em todos os homens, independente da crença, da raça, da condição social, da condição física. Hoje nós precisamos traçar normas de conduta para que não aconteça as situações, digamos, de bullying, no mais amplo sentido. Não. Ao conseguirmos olhar que a roupagem física ela é transitória, porque nós não somos essa roupagem, nós vamos começar a olhar as pessoas como irmãos. Nós também conseguiremos ser indulgentes, porque quem de nós não precisa de indulgência? Quem de nós na jornada é perfeito? O Cristo. Os demais guardavam dificuldades, assim como nós. Uns mais, outros menos. Talvez as facilidades que eu tenha seja diferente da irmã,
mas talvez as dificuldades que ela tenha seriam insuperáveis para mim. Cada um está dentro da sua possibilidade evolutiva. Perdoa, pois sabe que precisa de perdão. E ao encerrarmos, nós temos essa passagem, novamente, de Joana, que é um convite a vivermos a vida e buscarmos o verdadeiro sentido dessa vida, nesse ano que se encerra e ao novo ano, nas promessas e nos contratos que faremos para conosco mesmo. Viver é um desafio sublime. Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução, mediante o burilamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo com superação das dependências que a amesquinham. Então fica esse convite para buscarmos o verdadeiro sentido da vida. Somos espíritos imortais, passando por mais uma jornada carnal. E com certeza a nossa evolução depende basicamente de nós próprios. Nosso boa noite e uma ótima semana para cada um de vocês. Nosso abraço de coração.